E olha só, gente, ainda falando, né, em geração de empregos, vamos falar agora sobre empreendedorismo feminino, né? E a nossa convidada é empreendedora, né, Jane Neski. Ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora lá interagir com a gente. Em primeiro lugar, Jane, boa tarde, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso Ver Mais, para falar de um assunto tão importante como a gente viu ali, falando de emprego também, né? E eu queria que você começasse explicando para a gente como que está, né, na sua visão aí, o empreendedorismo feminino também, aí junto ao trabalho. Bem... Inicialmente, antes de falar de empreendedorismo feminino, gosto de deixar claro o meu posicionamento em relação ao empreendedorismo, que ele é muito mais um comportamento do que necessariamente ter um empreendimento, né? As pessoas podem ser empreendedoras aqui mesmo, no seu caso, no seu trabalho, vocês estão sendo empreendedores, o que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, cada vez mais é importante que as pessoas adotem esse tipo de postura, que realmente elas tenham um comportamento empreendedor, ou seja, que elas tenham proatividade, que elas realmente se coloquem como donas, seja do negócio delas ou para aqueles para os quais elas prestam um serviço, né? Então, falando do empreendedorismo feminino especificamente, nós temos tido uma crescente, em especial depois da pandemia, nesses dados. Em 2022, em relação a 2016, houve uma evolução de 34,4% de empreendedoras femininas registradas, aí, regulamentadas dentro do ambiente de trabalho, criando suas oportunidades. E assim, Jane, o mercado ele está necessitado de empreendedoras femininas também? Sim, muito. Até porque, não menosprezando os homens, claro, mas o olhar que a mulher tem para o empreendedorismo, ele acaba se distorcendo um pouquinho, ou sendo um pouquinho diferenciado do que aquele que o homem tem. O homem tende a ser mais objetivo, mais direto aí nas suas colocações, nas suas contribuições e atividades. A mulher, de um modo geral, ela acaba sendo um pouco mais subjetiva. Contudo, ela acaba abrangendo e abraçando muito mais, por vezes até se preocupando mais com aquilo que o cliente realmente deseja, para que ela realmente atenda com excelência naquilo que ela se propõe a fazer. E falando em qualificação para as mulheres, como que está essa demanda também? Tipo assim, as mulheres estão procurando mais se qualificar, entender mais os trabalhos também? Normalmente, quando a mulher chega no mercado de trabalho, ela acaba estando mais preparada, na maioria das vezes, inclusive com formação qualificada, graduação, pós-graduação. E mesmo hoje não é incomum em cursos que até pouco tempo atrás eram majoritariamente masculinos, mesmo como agronegócio, né, agronomia, veterinária, vermos cada vez mais mulheres dentro dessas salas de aula, inclusive. E assim, Jane, como que você vê os desafios, os maiores desafios que as mulheres empreendedoras ainda enfrentam? Tipo assim, as pessoas não acreditarem ou de repente não saberem como lidar ali. Qual que é a maior dificuldade que elas acabam enfrentando? Infelizmente, ainda existe na nossa cultura algumas restrições e bloqueios para mulheres em relação a entender até que talvez elas não sejam tão qualificadas como. Mas eu diria que essa principal barreira, ela se dá na entrada, que uma vez que ela consegue adentrar o mercado e mostrar realmente o trabalho dela, isso já acaba sendo minimizado. Nós temos um fenômeno que nós estudamos dentro do empreendedorismo, que é o fenômeno do teto de vidro. Que existem situações que são invisíveis, mas que muitas vezes nessa escalada da mulher na jornada de trabalho, nas empresas, né, eles acabam limitando. Por isso, infelizmente, a gente ainda observa hoje, muitas vezes, em alguns palcos, por assim dizer, você olha lá, quando a gente olha para o alto escalão, majoritariamente masculino, se não somente totalmente masculino. E também esse movimento que faz, muitas vezes, com que as mulheres busquem empreender, ter o seu próprio negócio para ter aí uma liberdade, uma flexibilidade maior também. E assim, qual que é a importância desse empreendedorismo, né, feminino para a sociedade? Tipo assim, abrindo mais espaço para as mulheres, entendendo mais o mundo também delas? Exato, acho que até pela essa questão da flexibilidade que eu comentei, a partir do momento que a mulher empreende, muitas vezes ela tem mais possibilidades de
buscar o autorreconhecimento, que acaba sendo um aspecto importante para a mulher, porque ela vem nessa luta, por assim dizer, por conquistar o seu espaço, então isso é muito importante. E por vezes, ao empreender, ela encontra um espaço e uma flexibilidade, uma autonomia que ela não pode ter enquanto trabalhando para outras pessoas. Então, quando ela parte para o seu negócio, ela consegue até por vezes conciliar a maternidade com o negócio, então existe uma flexibilização maior. Porque a gente fala, as mulheres acabam fazendo tudo, né? A casa, os filhos, a maternidade, como você falou, mas a maternidade de repente é 2, 3 filhos, mais o trabalho, mais o marido ali também, então tem tudo isso, né? Mas como que você vê, Jenny, agora os maiores desafios do empreendedorismo feminino no Brasil, além desses aqui que a gente já falou que com certeza já são bastantes também, né? Ainda existe uma dificuldade, por mais que hoje, por exemplo, o Fomento Paraná, inclusive mulheres, fiquem atentas que existem linhas de crédito específicas para mulheres lá. Alguns bancos e cooperativas têm buscado trabalhar propostas diferenciadas para as mulheres, mas aí eu diria que isso esbarra muitas vezes naquilo que não só as mulheres, mas todos, o problema da falta de gestão, né? De ter isso estruturado realmente, porque muitas vezes, pelo fato da mulher também ser mais subjetiva e mais emocional do que racional, ela tem uma boa ideia e ela começa a fazer. E muitas vezes ali que está o principal problema, ela não estrutura adequadamente o seu negócio antes de começar a empreender. E aí ela não consegue, mesmo que hajam linhas específicas, acessar esse crédito. Então esbarra em questões também burocráticas. Mas assim, quais as dicas então que você poderia deixar para essas mulheres que querem empreender, mas elas não sabem, de repente, sabem fazer o trabalho, mas não sabem como organizar o seu objetivo, consegue a linha de crédito boa para fazer, mas que dicas que você daria aí para ajudar elas também? Diria assim, primeiramente, identifique aquilo que você gosta de fazer, no que você tem expertise e define esse objetivo. Saiba para o que você quer trabalhar. A partir disso, desenvolva aí um plano de negócios, formalize, tenha clareza de como está o mercado. Importante pesquisar o mercado, e isso vale para qualquer negócio, não só para as mulheres. Mas tendo essa estrutura, e hoje nós temos rede de apoio para isso. Na própria FAG Toledo nós temos um projeto específico que fala, né, dá esse suporte para quem quiser desenvolver o seu negócio, ou mesmo que já tenha iniciado, mas tem dificuldades. Nós temos o Espaço Disruptivo lá, que ele atende a comunidade externa nesse sentido. Em relação ao empoderamento feminino, nós temos aqui em Cascavel, que foi criado, digamos assim, pela Ana Rizzi, do Sebrae e outros colegas, é um movimento de founders no ecossistema. Ou seja, ele é um movimento realmente para fortalecer e uma apoiar a outra no sentido de realmente conseguir empreender, buscar capacitação, mas também ter mais segurança de si mesmo. Porque por todo esse projeto e trajetória que as mulheres tiveram ao longo do caminho, muitas vezes ela tem muita insegurança. Então, existem muitos movimentos hoje que também apoiam as mulheres. Então, busque informações, tenha um networking, não queira fazer tudo sozinha, acho que é bem importante isso, né? Buscar essa rede de apoio, seja para questões familiares, como para ter com quem deixar os filhos quando necessário, como também apoiar umas às outras. Então, acho que isso tudo fortalece esse movimento e faz com que possamos crescer aí de forma saudável e sustentável. E é importante também a gente deixar claro, né, Jenny, que essas reuniões é importante até para troca de experiências, né? O que deu certo, o que não deu certo, com o filho, como que você lida, como os seus horários e tal. E essa conversa aí com certeza já abre um caminho também. De repente a pessoa está querendo abrir alguma coisa e fala, ali não deu certo, acho que não é bem isso. Então, antes de começar tudo isso, esses encontros são importantes também, né? Exatamente. Isso acontece na FAG em Toledo, essas reuniões. Founders é um movimento que nasceu aqui em Cascavel, então ele centraliza ou ele intercala reuniões e encontros tanto em Toledo como aqui em Cascavel.
Então, né, alguém está precisando aí de um apoio, pode buscar fazer contato que a gente vai acolher. É um time que tem crescido e se fortalecido. E aí na FAG Toledo, então, o espaço disruptivo que ele está mais voltado para a questão de gestão, estruturação do negócio. Eu vou até deixar o Insta ali da gente, vocês podem entrar em contato, interagir com ela pode tirar mais dúvida de vocês também. Mas agora já para as mamães, porque a gente sabe que tem bastante mamães que querem empreender. Quais são essas dicas aí? Porque a gente sabe que é mais complicado ainda. Com o marido ainda você consegue dar um jeito ali e tal, mas quando já tem filhos já é um pouquinho mais complicado também esses horários, né? Dificulta. Eu digo que é importante até mesmo antes entender esse momento e se certificar. Como eu falei antes, o planejamento para esse empreendimento ele é muito importante. Eu tenho uma rede de apoio, eu consigo, né, realocar, porque se eu tiver uma emergência do meu negócio, do meu trabalho, eu consigo ter com quem deixar o filho, né? Então, ter essa rede de apoio, ela é essencial, em especial para as mamães aí que querem empreender. Então é importante ficar atento a isso daí, gente. E a gente sabe que quando a gente já pensa em empreender, envolve investimento, você quer ter sucesso no que você está pensando em empreender, em criar ali. Então, por isso que é importante você pensar bem, ter esse contato também, você conversar com as pessoas, ver se alguém teve a mesma ideia também, como que foi, os acertos e os erros. Essa troca de experiência, com certeza, ela vai ajudar bastante também ali nesse primeiro momento, né? Sim, e agora